Oi gente, eu sou a Dayara, do Dayara Books. Eu crio conteúdo nas redes sociais falando sobre livros a partir da perspectiva de raça, classe e gênero. E principalmente falando sobre literatura de horror. Hoje eu vim falar sobre uma das minhas autoras favoritas do mundo, da história da humanidade. Ela é muito versátil, ela escreve sobre muitos assuntos, mas assim, quando a bicha escreve horror, ela sabe muito bem o que faz. Teve um dos livros dela que eu senti um arrepiozinho assim, gente, que isso me mexeu comigo semanas. E é uma autora que eu tenho muito carinho. Então, por favor, se você gostar, compre a partir do link que tá na descrição aqui desse vídeo. Você não paga nada mais por isso, mas você me ajuda me oferecendo uma pequena comissão só pra comprar no meu link na Amazon. Então, por favorzinho, considere participar do meu projeto no Catarse, o Clube Raízes do Horror, que é um clube de leitura para ler livros de horror, mas a gente também tem uma categoria para quem tem medinho e a gente lê outras perspectivas também, mas sempre autores negros. Então fica aí o convite, ok? E vamos ver minha unha também, que ela tá bonita. Tô focando, Gabi. Tô no Pantone do ano, tá? 2025. Bom, gente, a minha primeira experiência lendo Tiffany Jackson foi lendo adulta, depois que a Day escreve e recomendou horrores esse livro no Instagram. Eu li e me impressionei bastante. E aí, de repente, quando eu dei por mim, tava lá a Tiffany Jackson lançando Fumaça Branca e eu falei, ué, essa mulher não escrevia outras coisas? Ela tá escrevendo horror? Como assim, né? O que rolou? Essa foi uma das primeiras leituras que a gente fez no Raízes do Horror, meu clube de leitura, e eu fiquei simplesmente impressionada. Pra começar, essa capa é belíssima, quem fez foi a Amanda Miranda. Eu acho essa capa linda. E aqui a gente tem também isso aqui, gente, maravilhoso, tá? E aí eu fiquei muito impressionada por o fato dela escrever horror e passear muito bem por esses gêneros, né? Ela é uma autora muito jovem, ela escreve de tudo, assim, suspense, romance com água com açúcar, assim, é genial. E Fumaça Branca é talvez um dos meus livros favoritos da vida, porque ela conseguiu me trazer sentimentos que eu não tinha há muito tempo. Por sempre ler horror, dificilmente algo me assusta, dificilmente algo me tira o sono, me deixa preocupada, me fica, assim, sabe? Você não conseguir dormir porque você tá vendo aquilo. Dificilmente isso acontece com livros. Com filme é muito mais recorrente, sou cagona com filme, sim. Mas com livros não, é muito difícil um livro me dar medo. E Fumaça Branca me retomou esse sentimento. Tem algumas descrições sobre um medo específico que me pegou bastante, algumas situações que acontecem na madrugada. Eu sei que é um sentimento estranho de se dizer, mas eu fiquei muito feliz que eu tava com saudade disso, sabe? De um livro que mexesse comigo, que me desse medo, que me tirasse sono a esse ponto, assim. E eu acho que quando isso acontece, é quando o horror deu certo, sabe? Não só na sua constituição enquanto produção literária, mas ele deu certo ao se tornar também uma emoção física. Então, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Pode ser que você não tenha essa mesma experiência, mas assim, pra mim foi primorosa. Aqui a gente tem a Mari, ela é uma menina negra que tá se mudando com a mãe, com o padrasto, com enteados, pra uma cidade do interior. E ela tá se mudando por conta do trabalho da mãe, ela não tá nada feliz com isso. Mas ela tem que ir, assim, não tem muito o que fazer. Ela tem alguns problemas com vícios, abuso de coisas que fazem fumaça. E, assim, ela é sempre... A mãe dela sempre desconfia muito dela, o padrasto também. Tem uma criança insuportável, ok? Eu amo criança, coisa mais linda do mundo, mas essa criança aqui, ela foi escrita pra ser insuportável, ok? Começam a acontecer coisas estranhas. Pra começar, quando eles se mudam pra esse bairro, eles percebem que eles são os únicos moradores e que aconteceu algo muito ruim no passado e que eles são, assim, as únicas pessoas morando lá e tem coisas esquisitas. Ela tem dificuldade em fazer novas amizades na escola e quando ela se muda, tem uma portinha que ninguém pode abrir. A hora que a Tiffany Jackson descreveu isso, eu falei, minha filha, claro que vai dar ruim, claro que vão querer abrir essa porta, claro que vai ter coisa esquisita, sabe? Se você fala não abra, pelo amor de Deus, gente, filme, livro, qualquer lugar, falou não abre, a gente vai abrir porque a gente é curioso. Entendeu? Então, a hora que tinha essa descrição, eu já sabia que ia dar merda. Mas, coisas começam a acontecer. Primeiro, cria-se uma ideia de que existe um fantasma nessa casa, que é uma pessoa que tá com sede de vingança e tudo mais. E até certo ponto, começam realmente a dar ruim por ali. Tem umas passagens que elas vão dormir à noite, por exemplo, e elas deixam a bancada da cozinha limpíssima, e de repente tem um copo ali. Aí ela vai, guarda o copo, vira, tá o copo ali de novo. Tem uma hora que tem um vídeo que eu até falei sobre isso aqui no canal, que ela tá numa chamada de vídeo com a amiga, e aí a amiga fala, que vulto é esse? E aí ela olha pra trás e o negócio sumiu, sabe? Fica um climão. Eu acho que tem uma passagem no banheiro também, então a Tiffany, ela brinca muito com essa ideia de fantasma numa constituição de não materialização, você não vê aquele, né, monstro, não monstro,
viajei. Você não vê aquele elemento vestido numa mortalha, tal qual o fantasminha, sabe? São vultos, é copo quebrando, é coisa caindo, é um negócio que passa ali que você fica, será que eu vi? Será que deu um apagão em mim? Será que passou alguma coisa, sabe? É um elemento que te instiga, sim, mas existem outras coisas que a Tiffany trabalha muito bem. Não só a questão racial, eu acho que a constituição dos personagens, a descrição deles é muito feliz, assim. Essa constituição que ela vai criando a partir da raça, né? Da Mari ser uma menina negra, o padrasto ser um cara branco, que é um grande cuzão. A constituição dessa cidade também, desse bairro que ele vai sendo construído a partir da gentrificação, né? Essa ideia de valorização de bairros periféricos, que vão tendo uma especulação imobiliária, e aí pessoas ricas vão vindo para esses bairros vão ficando mais caros, e aí as pessoas pobres vão precisando sair desses lugares, é algo que me chama muito a atenção. Existe também uma disputa política na cidade, que fala muito sobre essa ideia do interior dos Estados Unidos, do sul também, de existirem disputas políticas que são pautadas a partir da raça. Tudo isso cria um cenário de horror que passeia pelo fantástico, mas passeia também um pouco pelo real. E aí, quando eu digo que me assustou no sentido de que a Mari, ela tem eu posso estar falando errado, assim, mas ela tem uma espécie de transtorno de ansiedade por conta de percevejos. Ela tem ataque de pânico com percevejos. No passado, ela se limpava, assim, exaustivamente, ela tomava muitos banhos, ela se esfregava até ela se machucar. E às vezes ela ainda tem essas crises. Às vezes que ela narra que ela tá sentindo percevejos nela, apesar de não ter nenhum, é um negócio que mexia tanto comigo que eu olhava pro meu braço e eu falava, Dayara, não tem nenhum bichinho aqui, por que você tá sentindo coceira? Sabe? Uma coisa muito real. Eu acho que a Tiffany, ela é muito certeira nessas descrições, então isso mexeu comigo, assim, demais. E eu tava realmente procurando uma história de fantasmas. Eu acho que a gente talvez tá um pouco em falta de histórias de fantasmas, e eu queria muito uma história dessa, né, que me tirasse o sono, que me desse medo. E aí, nas descrições da Tiffany sobre, putz, eu deixei um copo aqui, cadê esse copo? Ou, putz, esse copo não tava aqui, por que ele tá aqui? E aí fica uma disputa familiar, porque a criancinha fica, foi a Mari. A Mari fica, foi essa criança insuportável. E a Mari não é uma pessoa confiável aos olhos da família, porque ela teve um problema com vício, ela teve essas crises, ela é vista como uma adolescente chata que sempre dá problema. Então, pode ser que existisse um fantasma dentro dessa casa, mas a culpa nunca é do fantasma, porque tem sempre alguém pra ser culpado, alguém que tá em débito, alguém que não é perfeito aos olhos dessa família. Então, acho que é um assunto muito interessante. Tem muita gente que talvez não goste desse livro porque fala que a Mari é muito imatura, que ela é irresponsável. Gente, ela é uma adolescente, sabe? Eu acho que nós não fomos pessoas legais a vida inteira. Nem sei se a gente é legal até hoje, sabe? Então, é interessante a gente ver como a Tiffany cria personagens que são reais no sentido de que eles não são perfeitos, assim, eles estão passando por emoções fortes, por situações que eles não querem estar, né? A Mari não quer estar nessa cidade. E aí, tudo isso vai se criando, né? O final desse livro é uma coisa maluca, é uma coisa que eu já imaginava quando aconteceu umas coisas ali a partir da segunda metade, mas eu acho que é uma coisa que faz sentido a partir dos temas que ele trabalha, assim. Então eu fiquei satisfeita como um todo com a obra. Acho que seria muito legal se ela fosse transformada em uma série, assim, consigo imaginar a Netflix produzindo isso. Mas foi o primeiro momento que eu olhei pra Tiffany e falei, cara, esta mulher talvez esteja reconfigurando a literatura de horror contemporânea pra jovens, e eu tava com muita saudade de uma história de fantasmas, assim. Então me senti contemplada. É um livro que eu sempre indico pras pessoas. A gente lê muito rápido, assim, os capítulos são curtinhos, vale muito, muito a pena, ok? Fumaça Branca. E aí eu adoro que a seguinte, ela tem esses gráficos aqui, eu não sei se tá focando, meninas. E aí aqui tem, né, esse livro contém Casa Mal Assombrada, Cidade Misteriosa, Incêndios, Porão Trancado e Barulhos Estranhos. História de fantasmas perfeita, né? E aí, falando do segundo livro dela, de horror também, é Fardo de Sangue. Fardo de Sangue foi traduzido, o Fumaça Branca foi traduzido pela Solane Choro, se eu não estou enganada, que ela participou do encontro, a Solane Choro, ela participou do encontro do Raízes. E Fardo de Sangue foi traduzido pela Karine Escreve, não é o nome dela, Karine Escreve, é Karine Ribeiro, é o user dela, Karine Escreve. Mas foi traduzido pela Karine, minha amiga pessoal, autora premiadíssima, né, secretária de Satã. E teve todo um bololô com esse livro, sobre ele ter sido produzido com uma capa de inteligência artificial, que a Roku fez besteira por colocar uma moça branca aqui na capa, nananana. Gente, eu acho que eu tô me tornando meio
meio velha, porque esses debates me deixam um pouco chateada no sentido de que essa galera fez todo um auê, acabou não lendo o livro. Acho que isso atrapalhou muito a divulgação do livro também. É só ler o livro, família. A Roku editou uma nota de... Eles avisaram o lançamento, depois eles editaram a legenda falando que essa capa não é inteligência artificial, e de fato não é inteligência artificial, e que tem uma justificativa pra ser uma moça branca aqui. Nesse livro a gente tem uma protagonista, a Maddie. Ela é uma menina branca aos olhos de todo mundo. Ela é super, assim, benquista na escola, né? Ela é... assim, ela passa despercebido, porque ela é uma menina comum, ela anda de cabecinha baixa, ela é tipo... sabe, eu sou mais uma na escola, só quero terminar essa merda. E até aí tudo bem. Mas o pai dela sempre foi muito regrado, no sentido de que ela precisa fazer coisas obrigatórias, que ela não pode se molhar na chuva. Assim, regra pra tudo, umas regras esquisitérrimas, até que acontece um dia ela dá mole e ela acaba pegando chuva. E aí o cabelo dela fica armado. O cabelo dela se arma num blackzão e todo mundo descobre que ela é uma garota negra. Gravam um vídeo sobre isso, porque ela sofre um episódio de bullying tristérrimo, assim, jogarem coisas no cabelo dela, fazerem piadas. Gravam um vídeo sobre isso, ela acaba sendo exposta na internet. É um episódio muito triste de bullying, mas também é um episódio interessante porque é meio que o chá de revelação dela sobre ser uma menina negra, não só pra ela, mas as outras pessoas em si da escola. E eu acho que esse é um processo que brinca com analogias da vida real, né? De meninas que sempre alisaram seus cabelos e que tardiamente se reconhecem enquanto meninas negras, dessa ideia de estética pra afinar os traços, né, pra alisar o cabelo e tudo mais. E esse pai, que é um cara babaca, assim, que ele tem vergonha da filha dele e ele tenta frear algumas coisas que acontecem com ela. É importante a gente ressaltar que esse livro é um reconto de Carrie, a estranha, de um olhar racializado, um olhar pensado em questões contemporâneas. Eu tenho uma amiga que ela brinca que é como se Carrie tivesse dado certo, porque ela não gosta de Carrie. E pra mim faz muito sentido, assim, porque ela passa por esse vexame, né, e tudo mais. E pra consertar as coisas, uma amiga branca pede pro namorado negro levar ela pro baile de formatura, levar a mente. O Kendrick é convidado pra levar ela pro baile. Ele é o único menino negro desse grupinho também, então é como se fosse um baile unificado, assim. E aí existem algumas questões. O pai da protagonista, ele é um cara super intolerante religioso. É bizarro as interações dele com ela. E ela tá nessa ideia de se descobrir enquanto pessoa preta, mas ela não pode afirmar ainda que ela é uma pessoa preta, porque o pai dela não quer que ela se considere assim. E existem coisas sobrenaturais que vão acontecendo, né? Ela vai ficando a flor da pele, algumas emoções dela. E, sabe, acontece um negócio esquisito ali que tem a ver com culturas ancestrais. Isso é importante. Então, enquanto eu li o livro, eu senti muita raiva. A primeira coisa que eu falei pra Karine foi, cara, como é que você traduziu isso sem matar ninguém? Sem xingar ninguém, Karine? Como é que você fez esse silêncio, que é um livro que deixa a gente fulo por tantas coisas? Eu tô ficando velha, eu tô ficando insuportável. Gente, quando eu li esse livro, eu peguei um ódio de adolescente. Gente da escola que ficou fazendo piada, assim, sobre questões estéticas, sobre o corpo de outra pessoa, sobre o cabelo de outra pessoa. Pelo amor de Deus, sabe? Na escola todo mundo é feio. Esse livro mexeu comigo em tantas coisas, mas eu acho que essa metáfora que a Tiffany Jackson cria a respeito dessa pressão estética de meninas que alisavam seu cabelo muito jovens. E, gente, eu alisava o cabelo, acho que a partir dos 8 anos de idade. Usava formol no cabelo, pronto pra ficar intoxicada, assim, isso é perigosíssimo. Eu acho que isso é muito interessante, a forma como a Tiffany cria isso. E mexe com a gente num sentido bacana. Eu gosto muito da construção dessa história, porque são vários elementos que deixam a gente com raiva, obviamente, mas existe essa ideia de se reconectar com as raízes, com a ancestralidade dela, com forças que são, assim, além do que ela pode querer controlar e que talvez ajudem ela em alguma situação. É um livro que mexeu muito comigo. Ele é mais curtinho ainda que Fumaça Branca. Eu acho que essa tradução da Karine é impecável. Eu entendo todo o rolê da capa, as pessoas ficarem muito infelizes com a capa, mas é literalmente a representação da história. Ela é uma menina que não se considerava negra porque ela sempre foi uma garota de pele clara, e isso só mudou depois que ela teve os cabelos molhados e tal. Então, leia a história, sabe? O fato da capa ser uma capa fubanga não muda o fato de que esta é uma história maravilhosa.
maravilhosa, sabe? Então eu acho que é muito importante. E aí eu quis falar sobre a Tiffany Jackson, sobre esses dois livros, porque eu sinto que a gente tá numa nova onda de horror, que ele está se configurando. Mulheres vêm escrevendo horror cada vez mais, eu fico muito feliz com isso, assim, não porque isso vai me ajudar nas minhas pesquisas, na minha dissertação, mas porque tá se tornando um espaço para falar sobre debates de grupos minoritários, né? Eu tenho visto cada vez mais pessoas não brancas escrevendo horror, eu fico muito feliz, porque o horror que a gente descreve tem um molho, gente. O horror de gente preta tem um molho, sabe? Já falei aqui de Nana Kwame, já falei aqui da Tiffany Jackson, já falei de outras pessoas. É um horror diferenciado, né? O próprio coletâneo do Jordan Peele mostra a versatilidade de tantos autores. Então, assim, eu acho que corrobora muito com a teoria da minha dissertação, de provar que nós, pessoas pretas, a gente vive um horror que não necessariamente precisa de uma fantasia, porque nosso horror é na vida real, mas também mostra como a gente tem uma capacidade de fabulação muito incrível, principalmente se a gente se aproveita para falar a partir de uma ótica que foge desse escopo eurocentrado, ok? Eu trouxe mais um vídeo de indicações mesmo para ler horror contemporâneo. São obras curtinhas que falam muito sobre questões importantes aqui, falam muito sobre colorismo, sobre essa pressão estética de garotas mais jovens, né, para afinar seus traços. Aqui fala muito sobre gentrificação, sobre questões de saúde mental, sobre o cagaço que a gente tem, sabe? De ir à noite beber água e ver alguém lá tomando, a Samara tá em cima do balcão tomando um copo d'água, sabe? Coisas básicas. A Tiffany Jackson tem outros livros aqui no Brasil, eu espero que ela continue sendo traduzida, seja pela Rocco ou pela Seguinte. Mas é isso, gente, eu morro de vontade de voltar pra essas histórias, quem sabe não role uma releitura por aí, porque eu adoro demais, assim, ó. Deus no céu, Tiffany Jackson na terra e a Samara lá no fundo do poço, porque eu não quero gracinha com ela, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo!